Boa noite, está no ar mais um episódio do Notórios Podcast. Sejam todos bem-vindos, eu me chamo Francisco Luna. Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu me chamo Josiane. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, como todos os temas, né? Opa! Espera aí que nós... Problemas técnicos no ao vivo. Opa! Pronto, resolvido agora os nossos problemas técnicos. Será que eu vou sair do som? Agora nós vamos falar de um tema, né, muito importante, que é como ter paciência, não é isso? Paciência. Acabamos de exercer a paciência ao vivo. Ai, colocamos em prática já. Pois é. Mas então, né, vamos começar, agora que está tudo ok com nossa transmissão. Isso foi até um teste, né, para saber tudo funcionando agora perfeitamente, né? E quando a gente fala em dominar a paciência, ter paciência, do que a gente está falando? Enquanto você fala, eu vou ver se não vai dar mais um problema. Então, a paciência, ela pode ser, né, aprimorada. Nós sabemos que hoje, com o mundo acelerado, com as coisas bastante, tudo, né? A gente quer muito assim, tem a busca pelo urgente, a gente quer as coisas tudo rápido, porque hoje a informação chega rápido, você com o celular, você dá um clique lá, você tem toda a informação, aquilo que você busca já ali rápido. Então assim, a gente tem vivido nessa agilidade, nessa rapidez. Isso tem acelerado também o nosso pensamento. Nessa correria, né, do dia a dia. Então, quando a gente precisa esperar por alguma coisa, a gente não tem a paciência que precisa. E assim, hoje, como você mesmo comentou, hoje é tudo muito rápido, né? Por exemplo, preciso de um curso. Hoje, a gente não espera tanto mais... A gente estava até comentando esses dias, né, dos cursos presenciais, hoje é tudo online, né? E isso, o que faz? É a mudança na mente também das pessoas, né? A gente sempre fala de mudança de mindset, mudança de mentalidade. E isso, exercer a paciência, faz com que também a pessoa precise, num certo momento, mudar a mentalidade, porque são técnicas que ela precisa adquirir. E isso faz, preciso de um curso. A gente não espera mais fazer aquela turma, não é igual mais a faculdade também, que espera dar aquela turma para todo mundo ir estudar, a não ser as que exigem ser presenciais. Hoje é tudo online, é tudo muito rápido, está tudo na mão. Às vezes, quando a gente pede uma mercadoria em alguma plataforma de compra, né, de venda, o que acontece? A gente pede hoje, amanhã a gente já está olhando o código de rastreio, para onde ela está indo. Aí a gente pode combinar uma paciência com ansiedade, né? Sim. E é porque, assim, tem coisas que está nas nossas mãos a Sim. gente resolver, a gente consegue mudar, né? Consegue mudar. Mas quando a gente depende das circunstâncias ou depende de uma outra pessoa, a gente precisa exercer a paciência. E essa falta de paciência, ela influencia nos nossos relacionamentos, ela influencia no nosso comportamento, ela influencia até mesmo na dificuldade da gente conseguir alcançar os nossos objetivos. Ela nos atrapalha, né? A falta de paciência... Ai, tem um bichinho voando aqui. Ela nos atrapalha a alcançar os nossos sonhos, os nossos objetivos, né? É porque a paciência ela está diretamente ligada aonde a gente quer chegar. E se eu coloco um objetivo de... A gente sempre cita exemplo de academia, né? Se eu quero emagrecer 5 quilos, não vai ser de uma semana para outra. Vai ser num processo árduo, duro, e que vai ter que ser feito dia após dia para chegar naquele objetivo. E tudo demanda tempo. Sim. Não tem como, por exemplo, a gente querer fazer uma coisa hoje e ter um resultado amanhã. Porque que muitas pessoas talvez se perdem na internet, ou às vezes nem conseguem entrar na internet por essa ansiedade e essa impaciência, né? A gente está falando de ter paciência, mas a gente fala também da impaciência, aquela pessoa impaciente. Nós começamos o podcast, nós estamos no episódio 23. Nós estamos aí há quase um ano já, mas que a gente vem trazendo isso já faz bastante tempo. E a paciência, tivemos que exercer? Fala aí pra gente. O tempo todo. Até esses dias a gente estava falando, nossa, eu queria que já fosse mais rápido, queria que já tivesse com tantos seguidores, né? Enfim, mas a gente precisa exercer a paciência, porque isso não são coisas que dependem somente da gente, né? Depende das circunstâncias, né?
E o que acontece, né, em relação à questão assim, da paciência? Não é você esperar o tempo, porque às vezes, igual você deu o exemplo, né, dessa questão de fazer uma compra e ter que esperar pelo produto para chegar. A gente espera, mas a gente espera com paciência ou espera agoniado, toda hora olhando. Então, assim, o que nós iremos passar hoje para vocês, que nós queremos sair daqui bem fixo na nossa mente, é que a paciência é a forma como eu me comporto enquanto eu espero. O que eu desenvolvo enquanto eu espero. Espero por coisas que não estão ao meu alcance. Espero por coisas que não dependem de mim para acontecer. Então, por exemplo, igual nós estamos, você falou do podcast. Nós queremos alcançar milhões de pessoas para poder transbordar sobre a vida dessas pessoas. Sim. Queremos, né? Mas o que nós vamos fazer durante esse processo? Porque não depende somente de nós. Né? Depende de você dar o seu like, compartilhar. Se inscrever no canal, aproveitar o momento. Nós dependemos de você. E por isso nós exercemos a paciência. Exatamente. Então, não depende somente da gente. Mas o que nós vamos fazer enquanto isso não acontece? Enquanto a gente espera isso acontecer? Nós iremos continuar trabalhando, nós iremos continuar crescendo. Ser resiliente. Né? Porque vai adiantar eu ficar irritada, a gente começar a se comparar com outros podcasts. Porque o que acontece? A gente faz muito isso. A falta de paciência, ela está muito ali atrelada à comparação. A gente olha para aquelas pessoas que já estão lá em cima, que já tem não sei quantos seguidores, que já tem não sei quantas visualizações, né, nos vídeos nas redes sociais. E a gente começa a se comparar. Nossa, eu só tenho um pouquinho. Quando que eu vou chegar lá? Mas a gente não percebe ou não para para pensar quando aquela pessoa começou. Às vezes ela começou 5 anos, 10 anos atrás. Né? E o que eu estava fazendo quando ela começou? Então, assim, eu comecei agora, ela também começou assim. Começou com pouca pessoa. Tudo começa do pequeno, né? A gente precisa fazer com que as pessoas entendam que a gente precisa sempre estar ali em constante evolução. Nós precisamos sempre estar querendo algo mais, a gente sempre precisa conhecer também. Para a gente exercer a paciência, nós precisamos primeiro conhecer nós mesmos, né? Mas o nosso intuito de hoje é dar algumas dicas aí para que você possa exercer e aprender a exercer a paciência, né? E a primeira dica que nós temos hoje é exercitar o Mindfulness, né? Mindfulness, dependendo de quem for falar. E assim, o que é isso? Primeiro, nós analisarmos todos os nossos pensamentos, ver ali qual que é o mais vantajoso na tomada de decisão e saber esperar, saber fazer com que aquela decisão seja a melhor decisão tomada, não é isso? Sim, com certeza. É fundamental, né, a gente colocar em prática, a gente conseguir, né, fazer essa análise, né? Porque quando a gente fala de exercitar a mente, né, principalmente, vamos falando de paciência, tem até uma música, Exercer a Paciência, da Pitty, né? A Pitty fala exercendo a paciência. E nós precisamos aprender a exercer a paciência. É trabalhoso? É trabalhoso. Nada que a gente fala que é fácil, né, de um dia para a noite. Mas a gente precisa aprender a trabalhar, a testar. A gente vai falar um pouquinho para frente também de meditar. A pessoa vai falar, nossa, eu preciso meditar, né? Aí, nossa, precisa. O cérebro é um órgão igual qualquer um outro. Então, se a pessoa vai na academia só malhar um músculo, só o músculo vai crescer. E isso não é tão interessante. Ela precisa malhar o cérebro também. Fica meio assim, mas é verdade. Sim. Mas é verdade, exercitar a mente, né? E quando a gente fala de paciência, não é você ser passivo, mas é realmente você conseguir ali se acalmar. Você conseguir respirar antes de ter uma ação, né? Antes de ter parar aqueles 10 segundos, né, antes de qualquer situação, qualquer tomada de decisão e pensar, não, é isso? Vai dar certo? Qual a chance de dar errado? Qual a chance de dar certo? E isso a gente vai trabalhando, né? Refletir, né, antes de agir. Você realmente pensar, ser empático, né? E tudo isso faz com que você exercite a sua mente realmente para desacelerar, né? Para você conseguir ali raciocinar antes, você precisa desacelerar.
Porque sempre quando a gente está em constante falando muito ou a gente está irritado, vai menos oxigênio para o nosso cérebro, é onde a gente consegue, a nossa respiração fica ofegante. Fica ofegante, né? Coração acelera. Então, se você conseguir pensar e parar, respirar, é justamente... falar, é uma das melhores técnicas que existe para você conseguir começar ali, dar os primeiros passos para você exercer a paciência. Depois Sim. isso vai se tornar natural. Mas é o primeiro passo ali para você exercer a paciência. Exercer a paciência com quem? Com uma pessoa que vem te ofender. Ou talvez ela não tá num bom dia. Num bom dia, a gente não sabe o que aconteceu. E às vezes a gente ouve palavras e a pessoa que proferiu a palavra nem tem noção que te feriu. É porque para ela tá tudo tranquilo, né? Tá tranquilo. Às vezes ela é o modo de falar, o modo de falar. Exatamente. Mas a gente tem que parar para pensar que é quem recebe. Então, eu preciso me colocar no lugar. Eu preciso falar assim, não, fui eu que recebi, eu me senti dessa forma. Deixa eu respirar, deixa eu analisar a situação. Compensa eu responder? Compensa eu me irritar? Né? Então, assim, muitas das vezes, não é a atitude do outro, mas é o seu... A minha atitude. Sempre vai ser sobre nós mesmos, né? E aproveitando, vou parar aqui um segundinho para pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, né, e compartilha esse vídeo aí com mais 2, 3 pessoas, compartilha aí no grupo do WhatsApp da família. As pessoas vão falar assim, o que é isso? Elas vão entrar lá e vão ver que nós estamos falando sobre como exercer a paciência. Né? E entra lá, mais uma vez, compartilha, curte e dá o like aí no nosso canal. Voltando no nosso tema, é justamente onde nós íamos entrar agora, né? No ato de respirar. Sabe que é uma coisa interessante? O mundo do curso online hoje é muito prático, né? Muito fácil e muito acessível também. E esses dias eu estava vendo, falando a nossa próxima técnica aqui, que é a técnica do respirar, e eu estava vendo apareceu uma propaganda para mim de um rapaz ensinando a correr. Porque não é todo mundo que sabe correr. E justamente isso que ele falou, tem a técnica de respirar, tem a técnica de pisar no chão, tem a técnica dos primeiros minutos ali que você começa, depois você vai acelerando, aí você dá um pique ali, mas depois você para um pouco, depois dá outra esticada. Então, assim, tudo vem de uma técnica, e respirar é uma técnica. E, assim, muitas vezes eu já parei para tentar fazer uma técnica assim de respirar à noite, é cansativo, é doído e é chato, mas precisa. Então, para você parar, puxa em 5 segundos, prende 4, solta em 8. Então, assim, isso é uma técnica de respiração. Só que, com o passar dos meses, com o passar do tempo, você vê que aquilo ali te ajuda muito, muito, muito mesmo. Sim, porque tudo que a gente vai fazer é do começo ali, devagar. E os resultados vão vir com o tempo, né? Como a gente falou da questão dos exercícios da academia, a gente começa ali, mas vai ter o resultado só vai ser visível com o tempo. Você começa a sentir os primeiros resultados, mas as pessoas não veem. Você começa a dormir melhor, as pessoas estão vendo? Não. Você sente que o seu corpo está mudando, mas às vezes não tem ali um resultado ainda tão visível. Então, quando as pessoas começarem a ver o resultado, você já está desfrutando do resultado há muito tempo. Mas o que a gente acontece? A gente não tem gratidão, ou a gente não agradece os pequenas evoluções. Exatamente, a gente não agradece pelas pequenas evoluções e a gente não para nem para analisar esses pequenos detalhes. E o problema de, às vezes... a gente fica querendo já chegar no resultado final. E o problema das vezes a gente não conseguir exercer essa... reconhecimento entre nós mesmos de, por exemplo, nossa, fiz 1 mês de academia, não apareceu resultado nenhum, mas eu fiz 1 mês de academia. Isso é um benefício e isso é uma evolução para mim. Então, eu preciso reconhecer. Só que aí, às vezes, eu chego e vou conversar com meu vizinho, né? Tô lá lavando a calçada, aparece o vizinho, vou conversar. E aí, vizinho, fiz 1 mês de academia agora, foi afinco, consegui. Ele vai olhar para você, vai ver que você não mudou nada, vai falar assim, ixi, não deu resultado. Aí você já não está com aquela toda... Tá com a ansiedade de ver o resultado. Ele fala que não, aí você murcha e volta e fala assim, nossa, não está tendo resultado. Então, reconheça os pequenos resultados. Isso faz parte da paciência.
paciência de chegar onde eu quero chegar e o tempo e todo o processo, né? Sim, porque o tempo de espera deve ser o nosso tempo de preparação, ou seja, esse processo. Né? Eu quero chegar lá, eu quero ter aquele resultado. Mas o que eu vou fazer nesse tempo de espera? A forma como eu vou me comportar nesse tempo de espera que vai fazer a diferença. Porque para eu exercer a paciência, para eu conseguir esperar com paciência. Com paciência. Não tem, é porque assim, a gente tenta exercer, mas tudo vai cair no esperar. Sim. A gente vai precisar esperar. E assim, isso vai muito do emocional de cada pessoa. Vai do emocional de cada pessoa. Ela precisa aprender a esperar e a esperar de uma maneira mais tranquila. Às vezes atrasou um pedido, viu que está chegando, olhei lá, não, está chegando o correio. Tem gente que olha lá na mercadoria, viu que chegou no correio, já corre lá para buscar. Se não for uma necessidade, espera. Espera chegar em casa para ter a sensação de ir lá atender, assinar a cartinha e receber. Não, mas a pessoa... Exercer a paciência. Mas a pessoa já quer pegar, quer receber e já quer ir lá logo fazer. Então, esses pequenos detalhes que fazem a gente exercer a paciência para grandes coisas. Porque isso daí é um detalhe, né? Fala assim, o que custa, né? Eu ir lá buscar, deixa eu ir lá buscar logo, tô ansiosa para ver e tal. Tudo bem, só que a partir do momento que você exerce a paciência nessas pequenas coisas... Você vai se preparando, né? Você já vai se preparando para diante de uma adversidade, diante de uma situação mais extrema, mais complicada, você conseguir ter calma para esperar, calma para resolver os problemas, calma para enfrentar o que precisa ser enfrentado, né? Agora, uma pessoa, por exemplo, que está esperando uma vaga de emprego, certo? Ela tem que ter muita paciência, porque às vezes tem ali toda a necessidade de arrumar um trabalho e tudo mais, né? A gente não sabe qual é a situação que está por trás, né? Quanto tempo está. Mas aí entra a parte que eu quero dizer, como se desenvolver no tempo de espera. Eu estou esperando pela minha vaga de emprego, né? Mas o que eu vou fazer até surgir, até sair, até eu conseguir o emprego? Eu vou ficar simplesmente sentado de braços cruzados, esperando? Porque daí isso vai gerar ansiedade, vai gerar irritabilidade, vai gerar diversos... E só vai causar problema, né? Isso vai causar problemas, vai atrapalhar o meu relacionamento, muitas vezes, ali com as pessoas mais próximas. Então, o que eu faço? Ocupo a mente. Eu vou me preparar. Se eu vou trabalhar, estou esperando uma vaga ali no trabalho num banco, por exemplo. Então eu vou me preparar, vou estudar, vou me aprimorar. Tem prova que eu tenho que fazer, então eu já vou estudando, vou me adiantando. Porque eu agindo dessa forma no período de espera, vai fazer com que o tempo passe mais rápido, vai fazer com que eu ocupe o meu tempo. Na verdade, não vai passar mais rápido o tempo, vai dar impressão. Vai dar impressão porque quanto menos ocupado a gente está, mais devagar o tempo passa. Porque o que gera falta de paciência? O tempo ocioso. O tempo ocioso gera muita falta de paciência. Né? Então, quando eu ocupo a minha mente, quando eu exercito, às vezes eu não vou ter nem tempo para ficar impaciente. Né? Então, assim, isso é muito importante. Como eu vou me desenvolver e como que eu vou ocupar o meu tempo diante de uma espera de algo que não depende de mim, depende de outras pessoas, né? De outras pessoas. É porque quando a gente fala em exercer a paciência, a gente tem que deixar claro e fazer também um comparativo que ter paciência não é ser aquela pessoa sossegada, né? Sim. Porque ser aquela pessoa sossegada e tudo tá bom, aí tá com um problema enorme, não, vai resolver. E primeiro de tudo, a gente tem que pensar em todos os campos da nossa vida, sem exceção. Todos os campos da nossa vida. O que vai fazer, o que vai melhorar, se a minha vida está boa, se a minha vida não está legal, está ruim, está precisando, são as nossas atitudes. E as nossas atitudes vêm da nossa inteligência emocional, vêm do nosso emocional, que dá no mesmo, vamos dizer assim, vem de como a gente foi moldado para lidar com certas situações, e isso é muito importante. Então, assim, sermos pacientes, mas não ser sossegado, que é totalmente diferente. Você falou aí da questão emocional e realmente a paciência ela ajuda a ter liberdade emocional, né? Ela ajuda a ter essa saúde, a saúde mental. Ela dá uma liberdade, né? Você fica livre se você não tem aquela resposta na hora ou alguma coisa assim. Você respira e fala, tá, não depende de mim. Sim. E tá tranquilo.
Só que, assim, eu preciso também saber se aquilo tem um prazo, eu vou cumprir ou eu vou esperar tal prazo para não ser sossegado de novo. Sim. Essa saúde mental, ela vem pelo fato de a gente conseguir esperar com mais calma, né? Com mais tranquilidade por aquilo que está fora ali do nosso alcance, né? Então, porque hoje, como a gente já comentou, né, nesse mundo acelerado, das coisas aceleradas, a gente pode perceber que as crianças, né, as crianças são hoje as pessoas que estão mais ansiosas, né, mais por ansiosas, tem uma falta de paciência, elas querem realmente as coisas muito rápido. Por quê? Principalmente as crianças porque hoje elas nasceram já nessa era do Sim. rápido, do digital, tudo muito rápido. Elas não sabem o que é trocar figurinha? Trocar figurinha ou colar álbum de figurinha? Ou vai arrumar um canal na televisão lá, tinha que ficar mexendo na antena, ter toda aquela paciência para até propaganda. Até propaganda, às vezes, quando a gente não tinha o YouTube assinado, né? E começava a passar propaganda, às vezes as crianças ficavam assim, mas o que é isso que tá passando? Tá atrapalhando o meu vídeo. Mas cadê meu vídeo? Que horas que vai começar? Eu falei assim, gente, só é 10 segundos de propaganda, espera. Realmente, por quê? Porque elas não estavam acostumadas com isso. Né? A gente tinha 2 minutos, 5 minutos, nem lembro quanto tempo era de propaganda. E isso, né? faz com que nós pensamos, né? E o jeito que nós temos que moldar as nossas crianças, né? É um fato interessante que eu estava assistindo hoje, uma comparação de uma criança, foi feito um estudo, e assim, até ali aos 8, 9 anos, ela não tinha pouco contato, né, com as telas, né, ou vamos colocar um tablet. Então era uma criança que brincava, não tinha medo, pegava bicho, brincava com passarinho, por exemplo, tinha um vídeo dele segurando um passarinho na mão, brincando com alguns insetozinhos ali, ou não tendo medo de grilo, não tendo medo de nada. E um comparativo, né, 1 ano depois, que ela estava só nas telas, né? Fica uma criança nervosa, uma criança ansiosa, uma criança que já começa a apresentar sinais de irritabilidade e sinais de medo. Medo por quê? Os desenhos a gente consegue talvez filtrar, mas não consegue monitorar 100% o que as pessoas estão vendo. Então tem um desenho ali, a criança, né? Fica com medo, alguma coisa, ou fica com medo de contar, e isso vai criando vai instalando um drive, vai instalando um drive na cabeça da pessoa, da criança. Sim, isso é verdade. E isso reflete também em nós, não só a criança, mas por causa dessa rapidez, né, principalmente rapidez da informação. Hoje também, a gente que mora, né, em cidade pequena, tem muita gente ainda que anda a pé, né? Mas a maioria hoje já está tudo mobilizada, né? Já está toda motorizada, Sim. né? Então e um fato assim da paciência até interessante, falando de carro e moto, às vezes quem tem moto prefere talvez moto e carro, na verdade, né? No interior, por exemplo, a gente já chegou a ter, por exemplo, um carro e uma moto, e assim, às vezes vai fazer tal coisa ali, eu vou de moto porque é mais rápido. Mas por quê? Nossa, abrir porta de carro, fechar, abrir portão, descer, fechar, abrir portão, é a paciência, né? Agora a gente vê o tanto que nós éramos tão impacientes com algumas situações. Isso inconscientemente, né? Então, já abri o portão, pegava a moto, às vezes abre a moto até com o portão, até com o pneu da moto mesmo e vai embora, né? Isso é verdade. Isso acontece muito. Acontece. Então, assim, desenvolver essa paciência que nós estamos falando não quer dizer que nós vamos estar imunes à falta de paciência. Não, mas nós vamos sentir, nós vamos se irritar, né? Nós vamos ter esses momentos diante de situações mais complexas, diante de situações difíceis, Sim. Porque é do ser humano. Mas o que eu vou fazer nesse momento é o que faz a diferença, né? Então não é o que eu sinto. Por exemplo, se eu falar assim, eu sou uma pessoa paciente, mas é diante dessas adversidades, é diante dessas situações mais extremas que exigem que eu exerça a minha paciência, que eu vou conseguir desenvolver, que eu vou conseguir aplicar tudo isso que nós estamos falando. Porque tem gente, igual você falou, né? Fulano tem uma paciência, né? Paciência às vezes não é paciência. Sinônimo de lerdeza. Sim. Não é sinônimo de lerdeza, ser paciente. Ser paciente, muito pelo contrário, é você ser ativo. Mas você saber pensar, na verdade é mais você saber responder
né? E lidar com situações, né? Lidar com situações, responder e agir da maneira correta, né? Cometer menos erros, né? Até um outro exemplo que nós podemos dar também, às vezes são os pais, né? Às vezes, ou numa festa ou alguma coisa de criança, né? Os pais brigam com a criança e chamam atenção e falam tudo, nossa, mas eu sou tão paciente em casa. Então, assim, não tem como eu ser paciente em casa e não ser paciente num outro ambiente. Então, a minha postura não é de local para local. A minha postura, ela é intrínseca. Onde eu estiver, eu vou exercer da maneira mais racional possível, né? E isso faz com que a gente se mostre verdadeiramente o que somos. Não adianta a pessoa falar, eu sou bom nisso aqui, mas eu sou bom em falar, mas só quando eu estou no podcast só. Quando eu não estou em outro lugar ou quando eu estou fazendo um vídeo para o meu canal, eu não sou tão bom. Não tem, né? Se você é bom em um lugar, você vai exercer em outro. Pode ser que em um lugar te cause desconforto, te cause retração, mas o que é intrínseco você não consegue mudar. A sua identidade você não muda. Assim, de uma hora, de um ambiente para o outro. Nossa, você falou uma coisa muito interessante e muito importante. Eu sempre falo coisas interessantes. Vocês estão de prova, vocês que estão nos assistindo. Será sobre humildade. Eu sempre falo coisas interessantes. Eu vou falar outra agora. Pare aí 30 segundos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilha esse vídeo aí com mais 2, 3 pessoas. Compartilha no grupo da família, no grupo do trabalho, em todos os grupos que vocês tiverem aí. Mas eu falo coisas interessantes sempre. Mas é sobre essa questão, né? Porque tem muitas pessoas que falam isso. Nossa, fulano é tão paciente lá no trabalho, mas em casa não tem um pingo de paciência comigo, não tem um pingo de paciência. Ou tem paciência para lidar com as outras pessoas, mas não tem paciência. Enfim, tem essa divisão, né? E isso tá errado. Ou seja, a pessoa não é paciente. Não é. Ela tá sendo ali bipolar, duas caras, vamos dizer dessa forma, não é verdade? Então, assim, a pessoa, para exercer a paciência, ela precisa identificar, então, quais são os gatilhos. Aquilo que vai fazer com que ela se irrite, com que ela perca a paciência. Então, é observar. Por exemplo, se você me irrita quando você faz... Quando eu tô... Nem começa. Enfim, não vou falar. Tá bom. Não vou lavar roupa suja. Não. Mas assim, é você perceber, né, quais são os pontos que causam essa irritabilidade, que te tira a paciência e você começar a ou evitar... Que me tira a paciência é ver o meu galo perder. Ou conversar. Eu também. Ou conversar com a pessoa. Falar assim, olha, quando você tem esse tipo de atitude, você me irrita, me tira a paciência. Eu vou aprender a me controlar, eu vou aprender, eu vou melhorar, né? Mas você consegue? O que a gente pode fazer juntos para melhorar essa situação? Né? E então, assim, realmente a gente notar aquilo que ativa a nossa irritabilidade e procurar resolver o problema na raiz. E não ficar alimentando. O que a gente faz? A gente se irrita e a gente fica, nossa, eu não tenho um pingo de... Nossa, porque tem gente que fala isso. Nossa, eu não tenho paciência com isso, não. Nossa, eu não tenho paciência com criança que vive chorando. Nossa, eu não tenho paciência com aquilo. Gente, quanto mais você fala, mais você está ativando o seu cérebro para aquilo. Sim. Né? Então, é começar a perceber se realmente, quando acontece certa situação, aquilo lá te irrita, aquilo lá te tira a paz, né? Ou você evita, ou naquele momento você vai precisar desenvolver técnicas para que aquela situação não te irrite mais, que você consiga contornar a situação e agir com inteligência. De uma maneira mais inteligência, né? Porque o que nós sempre falamos toda situação, todo problema tem uma solução. Então, se a gente for falar, nossa, o que está me estressando é o meu trabalho. Tá, mas eu preciso ficar ali? Alguém chegou e falou, não, você vai trabalhar aqui o resto da vida? Não. O que eu preciso fazer? Me programar. Se aquele trabalho está ruim, se o meu chefe está me estressando, não está dando certo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou programar a saída do meu trabalho. Preciso sair, ficar sem emprego, passar dificuldade e ficar mais nervoso e irritado? Não. Eu programo, falo assim, mas eu preciso pôr data, eu preciso me programar para que eu possa me mexer, né? Esse trabalho não está legal.
dentro de um ano, eu quero estar num trabalho que eu gosto, fazendo o que eu gosto, com pessoas mais legais, ou eu vou conversar com o meu chefe, falar que não está legal, a gente precisa melhorar tal e tal e tal e tal ponto. Mas resolver o problema, para tudo tem uma solução. Não existe um problema que não tenha. Pode haver consequências, né? Mas resolução tem, e é fácil de fazer. É só a gente perder o medo. Sim. Né? Eu lembrei... Por falar em medo, vou te cortar mais uma vez. Vou deixar aqui em cima no card um vídeo muito interessante que nós fizemos sobre o medo, né? Então, que nós entramos nesse assunto de medo. Acesse o card aqui em cima que vocês vão assistir o vídeo sobre medo que nós fizemos. Sim, verdade. Vou falar num ponto da paciência, porque a paciência também, trazendo aí para o lado religioso, né? A paciência também é uma virtude, Sim. Né? Do espírito. E só que muitas pessoas falam assim, é só pedir paciência para Deus, é só pedir. Quando você pede paciência para Deus, Ele não vai te dar a paciência de mão beijada. Ele vai te dar situações que vão fazer com que você exerça a paciência. Então você vai ter mais situações ali para você conseguir exercer a paciência, ou seja, aplicando tudo isso aquilo que nós estamos falando. De uma forma mais rápida, de uma forma intensiva. E assim, quem assistiu o filme aí, o Todo-Poderoso, né? Com o Jim Carrey, né? É uma parte realmente também do filme, né? Onde Deus aparece para a mulher e fala: se você pede paciência, Deus não vai te dar paciência, Ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. E assim, não é uma questão do filme, é bíblico, tá lá, tá escrito. E assim, nós precisamos ter essa ciência que não é só na paciência. Se eu pedir para um carro, Ele vai me dar a oportunidade de ter um carro. Não vou acordar de manhã e ter um carro ali na minha frente. Ele vai me dar a oportunidade. Ou vai me dar um trabalho melhor, ou vai aparecer alguém na porta da minha casa vendendo uma ação entre amigos. E assim, tudo que eu peço são oportunidades. Quero um emprego melhor, vou orar por um emprego melhor. Sim, Ele vai me dar a oportunidade. Aí vai abrindo portas. Nossa, aquele trabalho meu, nossa, mas como tá difícil. Mas aí chega um amigo e fala assim: rapaz, eu tô com essa oportunidade aqui, se você quer trabalhar com vendas comigo aqui. Aí assim, não é o que eu quero, eu falo, não, aí eu continuo no mesmo lugar. Saber identificar as oportunidades também faz parte do modelo mental de quem exerce a paciência. Sim, e se preparar para as oportunidades, né? Porque aí que tá, às vezes a gente fica Às vezes o cavalo selado passa só uma vez. Exatamente. Às vezes a gente fica esperando pelo tempo. Nossa, tô esperando, tô paciente, tô esperando. Mas quando chegar a hora, igual você falou, chegou uma pessoa ali oferecendo um trabalho, mas você tá preparado, você consegue identificar que aquilo ali faz parte da sua espera, né? Do objetivo que você quer alcançar, porque às vezes aquilo ali é só uma porta de entrada para realmente você conseguir chegar no seu objetivo. Então, por exemplo, você precisa estar ligado nesses pontos. Sim, agora antes de a gente entrar ao vivo, né? Exercemos a paciência 2 vezes, na verdade, né? Porque no início deu um problema para quem acompanhou aí o início da nossa transmissão. E antes também, a hora que eu estava aqui configurando, porque são 2 canais, uma configuração, outra configuração, um cabo queimou. E o que o Francisco faz? Vai lá, vai ter que parar. Fui lá, procurei um cabo, procurei outro. E assim, o tempo já estava estourando da gente entrar ao vivo. E assim, eu tô aqui já... Foi o quê? Uns 40 minutos antes, mexendo, configurando e fazendo. E às vezes foge do nosso controle, mas nós precisamos ter o controle. Pode fugir do nosso controle, mas nós precisamos exercer o controle. Então eu procurei o cabo ali em 2, 3 lugares e falei, não, esse cabo está aqui. Eu lembro que eu tinha um cabo, eu comprei um a mais ainda justamente para se desse um problema. Então a gente saber. Para isso, nós precisamos nos conhecer, nós precisamos nos reconhecer verdadeiramente quem nós somos, onde nós estamos, para onde nós queremos ir e ter paciência, não sossego, com os resultados. Né? O sossego, eu estou deitado ali na rede ali e estou sossegado, né? Mas vamos ter paciência, porque isso vai nos trazer muitos benefícios. Quanto mais paciente eu sou, às vezes eu posso até ser mais promovido, às vezes eu posso ser mais reconhecido pela minha paciência eu tenho uma paciência, aconteceu um problema, não sou aquela pessoa estourada. Já vou ligar para o meu chefe, já vou falar, aconteceu isso, isso, isso. Não, eu vou ter paciência, eu vou parar, vou analisar. Posso resolver? Como eu vou resolver? Se eu resolver, eu vou ter consequência, preciso de uma instância maior. O que depender de você, faça. Né? Mas não seja sossegado. Seja paciente, mas não sossegado.
É verdade. E a paciência, realmente, o que você falou aí, né, está totalmente ligada ao autocontrole. Né? Você se autoconhecer, se autocontrolar, né? Ter esse controle emocional, porque está ligada com a emoção, né? Com os sentimentos ali, porque é o que vai ativar, né, a irritabilidade, a falta de paciência, realmente você não está com as suas emoções ali no lugar, Em dia, né? Em dia, né? E Agora, assim, é o que a gente sempre fala muita coisa, né? Mas é o que a gente sempre fala. Às vezes, nem sempre a gente vai estar num bom dia. Vai ter dia que não vai dar de exercer a paciência, mas eu posso exercer o controle. Não tenho paciência, mas eu tenho controle. E sim, são coisas culminadas, né? Então, eu não tenho paciência, mas eu vou parar ali, vou dar uma respirada, eu vou parar, vou analisar o ambiente. O importante é, quando a gente fala de paciência, né, mais uma vez, a gente fala de impaciência. Então, não ser impulsivo. Aconteceu um problema, não, já vou ser impulsivo, já vou ligar para todas as pessoas para tentar resolver. Seja consciente, né? Consciente dos atos, consciente do que vai fazer. Então, a palavra paciência não tem como muito a gente fugir dela. A gente precisa ficar repetindo várias vezes, porque não tem como correr. Nós temos que parar, analisar e vai dar trabalho? Vai. Mas daqui a um ano você se torna outra pessoa. Exercendo a paciência, daqui a um ano você se torna outra pessoa. Lendo um livro, daqui a um ano você se torna outra pessoa. O que é que eu preciso para me tornar outra pessoa? Investir em mim mesmo. Investir no seu eu. É um curso, é um treinamento. O que a gente não pode é ter uma mente onde eu ache que o que eu sei está bom. O que eu vou fazer tá bom. A gente sempre ter o crescimento em mente. Né? Exercer a paciência faz parte do crescimento. E isso molda o nosso intelecto, molda até o nosso ciclo de amizade. Quanto mais a gente vai melhorando, mais o nosso ciclo de amizade também vai moldando para que a gente se adapte. Né? Às vezes eu peço um emprego novo, porque o meu está ruim. Um exemplo, aí eu não consigo ter a paciência toda. Mas, às vezes, o meu ciclo de amizade vai mudando, as pessoas vão mudando. Eu preciso entender que aquilo ali faz parte do processo, ter um pouco de autocontrole e seguir em frente. A gente só não pode parar. Tem uma frase muito interessante que eu até anotei na capa de um livro, eu estava escutando em algum lugar, não sei quem falou, que não se pode ensinar para alguém aquilo que ela acha que já sabe. E a mesma coisa não se pode ensinar, eu também coloco que não se pode aprender aquilo que eu acho que eu já sei. Então eu acho assim, não, eu sou paciente em casa, mas no trabalho eu estou estourado, eu não sou paciente. Então eu não ter aquela mentalidade fixa ali, que eu não posso evoluir, que eu vou continuar e que do jeito que eu estou eu consigo seguir em frente. Não, eu preciso de ajuda. A gente sempre vai precisar de outras pessoas. Né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. E cultivando a paciência, a gente vai ter menos preocupações. A gente vai ter mais livre. Serenidade. A gente vai ter mais tranquilidade, a gente vai ter menos aborrecimento, né? Porque você é uma pessoa mais paciente, mais tranquila, né? E... Nossa, eu ia falar uma coisa agora que você estava falando. Eu estava vendo aqui a minha... Porque a gente está transmitindo ao vivo, né? E eu estou vendo o celular para ver se está tendo tudo certo. Eu acho que na próxima apresentação eu vou pintar minha mão da Wandinha, porque eu acho que eu estou muito assim, ó. Eu acho que vai dar certinho, hein? Pintar ela com a mão da Wandinha. Isso é fato. Lembrei agora o que eu ia dizer. A gente tocou, né, no assunto, mas não explanamos. Tá difícil sair aí hoje, hein? Hoje tá. É sobre a gratidão. Né? Porque o que acontece? Uma pessoa, quando ela tem gratidão, quando ela realmente ela é grata pelo que ela tem, ela consegue exercer mais a paciência. Sabia? Porque ela é grata até nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes. Porque o que acontece? Um exemplo. A gente tem o objetivo, né, de ali alcançar milhões de visualizações. Vamos colocar assim, milhões de visualizações aqui no nosso podcast. Mas até eu alcançar, até a gente chegar lá, eu sou grato por você que está aqui nos assistindo. Que seja uma, duas, três pessoas. Exatamente. Hoje nós temos 78 pessoas inscritas no nosso canal. Se você está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. E se você... Vou deixar uma enquete no comentário. Se você quer que eu coloque a minha mão com a mão da Wandinha, coloque aí embaixo, eu quero. Que se tiver comentário, eu faço pro próximo pra gente ver. Mas pode continuar. Mas essa questão, né?
né, de você exercer a gratidão. Então, se eu sou grato pelo que eu tenho hoje, quando eu alcançar o meu objetivo, eu vou estar preparado para receber, né, aquilo. Eu vou exercer a gratidão desde agora. Por quê? Porque a gratidão, ela não é pela quantidade, pela quantidade do que eu tenho, mas sim ser grato pelo que eu tenho hoje, seja pouco ou seja muito. Por quê? Porque se eu não sou grato, se eu sou, insatisfeito com o que eu tenho hoje, quando eu alcançar o meu objetivo, se eu alcançar, né, porque Sim. a gratidão aí é de suma importância, né, pra gente conseguir crescer, mas quando eu conseguir chegar lá, eu também não vou ficar satisfeito. É a mesma coisa do dinheiro, né? A gente fala que o dinheiro, ele potencializa as pessoas, né? Então, assim, não é eu esperar, quando eu tiver dinheiro, eu vou ajudar o próximo. Não, se eu tenho ali R$50, eu vou ajudar ali com 5 que seja. O dinheiro só potencializa o que a pessoa já é. E a mesma coisa é a gratidão, né? Então, assim, se eu sou grato no pouco, eu vou ser grato no muito, né? Se eu ajudo as pessoas no pouco, eu vou ajudar as pessoas também no muito. Só vai aumentar a proporção. Não adianta eu falar assim, para fulano é fácil porque tem tudo. Porque tem um carro, porque tem uma casa própria, porque tem uma família. Aí a gente já entra nas âncoras, né, de não fazer. Então, ou seja, tudo isso tira a paciência para eu esperar eu alcançar. Porque eu não sou grato pelo que eu tenho. Eu fico me comparando com aquela pessoa que já tem resultados. E a questão da paciência, esse é um ponto muito interessante. Às vezes a pessoa não tem paciência por fazer comparações. Então, hoje nós somos gratos porque nós estamos, né, com o nosso canal, estamos seguindo, estamos crescendo. É um crescimento até que... Por que a gente quer crescer? Todo mundo quer crescer. Mas assim, por que hoje tem muitas maneiras de crescer muito rápido? Tem, talvez não seja a melhor maneira, mas todo mundo quer crescer. Mas imagine que se de um dia para a noite nós temos lá 2 milhões de seguidores, 2 milhões de inscritos no canal, por exemplo. Nós vamos estar preparados, talvez, para criar conteúdo para todas essas pessoas, né? São muitas pessoas querendo várias coisas. Nós teremos equipamentos que conseguiríamos atender todas essas pessoas. Então, tudo é um processo. A gente precisa ter paciência. Nós temos 3 câmeras aqui hoje, que são 3 câmeras que funcionam em HD, por exemplo. Não funcionam 4K, não são câmeras modernas. São câmeras de stream, na verdade, para quem gosta de fazer stream de jogo, essas coisas, que nós adaptamos para o nosso podcast, para o nosso canal. E isso é ruim? Não, nós somos gratos porque conseguimos comprar essas câmeras. E agora a gente vai cada vez mais aperfeiçoando à medida que o canal vai crescendo para atender essas pessoas, atender a demanda. Então, não queira, por exemplo, criar um canal hoje e ter 2 milhões amanhã. Vai ter, mas aí, por exemplo, meu canal vai morrendo aos poucos, porque às vezes eu não tenho nem um critério de criação de conteúdo, um roteiro para seguir, para atender essas pessoas. Aí as pessoas vão se desinteressando por aquilo. Então, ou seja, a falta de preparação. A falta de preparação. E isso é o quê? Exercer a paciência no momento certo. Sim, e desenvolver, né? Se desenvolver, crescer, enquanto espera acontecer. Enquanto não chega, não esperar, quando eu chegar em tal ponto, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, comece a fazer agora. O que você pode fazer, faz agora. Vai crescendo, vai desenvolvendo, para quando você chegar lá, você está preparado. O que depender de você, sabe quem vai fazer? Só você mesmo. Só você mesmo, né? Já dizia o Emicida, né? Você é o único representante, não sei se ele pegou de alguém que eu não lembro o contexto ali, né? Mas você é o único representante do seu sonho, você é o único representante do seu objetivo. Se você não correr atrás, não vai ser ninguém que vai correr. Sim. Falar assim, seu sonho está aqui, é seu. Mas pode até acontecer, vamos supor, um exemplo bem irrisório, né? Que talvez pode acontecer, um país bem sucedido, né, com condições e tudo, o filho fala, eu queria um carro para ir para a faculdade. Vai lá e compra um carro. Beleza, ele vai ter aquele carro ali. Mas e o processo para chegar até aquele carro? Né? Quem trabalhou, quem fez ali, o processo que é o sucesso. Não é chegar lá no sucesso. Sim. É o processo. Nós citamos um exemplo aqui em algum dos nossos podcasts, que, por exemplo, o meu intuito é entregar 1000 marmitas no final do ano.
Então, o sucesso não é chegar no final do ano e entregar as 1000, né? É entregando a primeira, né? Sentir a gratidão da pessoa, cada pessoa, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, até chegar nas 1000 pessoas. Então, o sucesso está no processo, né? Não está no final. Sim, e a paciência vai te ajudar a chegar mais longe. Vai. E quanto mais longe eu chego, se eu tenho paciência, se eu tenho gratidão, se eu consigo agradecer pelos pequenos passos, pelas pequenas evoluções, né? A gente molda quem está à nossa volta. Sim. Nós influenciamos. Às vezes um pai pode pensar, nossa, eu tenho em casa, às vezes o pai nem pensa que ele está influenciando o filho, né? Com as atitudes. Às vezes o pai gosta de fazer alguma coisa e na hora que vê o filho está seguindo o mesmo caminho, está fazendo. Nós somos responsáveis pelas nossas crianças e nós somos responsáveis pelo futuro da nossa nação. Pensem nisso. Muito profundo. Muito profundo. Mas é a realidade. Sim. É a verdade, e verdades precisam ser ditas, né? Doa a quem doer. Sim, mas realmente a paciência, pessoas pacientes, na verdade, se esforçam mais para alcançar os seus objetivos. Então elas conseguem chegar mais longe. Porque, uma coisa que deu errado aqui, o que uma pessoa que não tem paciência vai fazer? Vai desistir. Vai desistir, vai jogar tudo pro alto. São aquelas pessoas que talvez começam 5 projetos no ano e não acaba nenhum. Não acaba nenhum. Ou começou uma coisa, tá devagar demais esse negócio, não vai dar certo não, e já desiste ali. Né? Mas a pessoa, quando ela é paciente, ela chega mais longe. Por quê? Porque ela se esforça mais. Ela tem mais paciência por esperar os processos, para passar pelos processos. Quantas pessoas começaram com podcast, vamos usar o nosso exemplo, né? Começaram com podcast, mas pararam. Às vezes estava até com bastante visualizações, tinha um estúdio legal, né? Uma estrutura. E não é 1 ou 2 casos, né? Eu me lembro que Notórios, mas não escrito dessa mesma forma, né? Era o nome de um podcast que tinha de uma pessoa que começou, né? Eu até entrei em contato com a pessoa e parou assim, do nada, já estava lá 2 anos parado. E eu até entrei em contato com a pessoa, chamei em inbox, chamei nas redes sociais, a pessoa não respondeu, para saber se ela ia continuar para a gente usar o nome, né? Mas é um Notórios, né? Não é o Notórios nosso. E, nossa, uma mega estrutura. A pessoa fez um vídeo mostrando as estruturas, as câmeras, que não era só o podcast dele, era uma sala também para alugar, então fazia vários outros programas. E, assim, do nada parou. A gente não sabe ao certo motivo. O motivo. Né? Mas que muitas pessoas desistem por não ter no meio do caminho. Por esperar o processo acontecer, né? O crescimento acontecer gradativamente, né? E você aí, está gostando do assunto que nós estamos abordando hoje? Como exercer a paciência? Nós falamos aqui de algumas dicas, né, práticas para que você possa começar a exercer a paciência, lembrando que tudo é treinamento. Tudo vem aos poucos e gradativamente você vai evoluindo. Então, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo aí no grupo da família, no grupo do trabalho, em todos os grupos que você tiver, no grupo da comunidade, no grupo dos amigos, né? Então, faça isso para que o nosso conteúdo possa chegar a mais pessoas. E é isso aí, né? Acho que conseguimos. Será que nós conseguimos? Coloca aí no chat se você está assistindo o vídeo, não sei quando, quem sabe vai ter uma pessoa daqui 5 anos assistindo o nosso vídeo, né? Mas coloca aí um comentário para ver se esse conteúdo foi bom e deixe dicas também de conteúdos que vocês querem que nós fazemos aqui. Nós falamos muito de desenvolvimento pessoal, de mentalidade, inteligência emocional. E assim, a gente sabe que não é um tema que agrada muitas pessoas, né? Talvez se fosse um podcast de comédia, um podcast... a gente está tentando até ser mais descontraído também agora, né? Porque para não trazer tanta essa seriedade, mas a gente sabe que talvez fosse um podcast, uns cortes de algumas outras coisas, a gente teria um alcance maior. Mas o nosso intuito é que você se desenvolva, o nosso intuito é que você assista o nosso podcast, assista o nosso canal e tenha resultado. Ou que você não tenha resultado agora, mas assista 1, 2, 3 vezes e que também... busque conhecimento. Eu assisti o podcast hoje do Notórios lá. O Luna falou e a Josi falou sobre paciência. Leia um artigo, é só pesquisar aí, coloca no Google como ter a paciência, né? Vai aparecer lá um monte de artigo, você pode ler, você pode trabalhar e isso vai fazer com que você se desenvolva, né? Se você desenvolver um pouquinho cada semana, nós estamos muito contentes. Então, às vezes, esse é o nosso intuito. Não crescer
vou chutar alto, né? Uns 10 milhões de seguidores. Mas que, amém, que sejam 10 milhões de pessoas querendo se desenvolver. Mas nós termos ali as pessoas querendo realmente. Né? Não adianta ter lá 10 milhões e somente 100 mil querem se desenvolver. Não vai ter engajamento, não vai ter entrega. Então, quem está aqui conosco no nosso canal, muito obrigado e compartilha. Né? Isso é um assunto que todas as pessoas precisam, né? Sim, com certeza. E até mesmo porque aquilo que a gente... As nossas atitudes, elas vêm daquilo que a gente alimenta a nossa mente. E assim, é um fato muito interessante que aqui em casa, né, a gente não assiste TV. Né? As TV, assim, são os programas de TV, na verdade. Mas a gente assiste muita coisa interessante, muitos autores na televisão. Então, que você possa pegar o nosso podcast e o que nós falamos aqui agora. Nós influenciamos, vocês influenciam as pessoas. O que dá para fazer? Coloca o podcast na televisão, né? Assiste com a esposa, assiste com o filho, assiste com a namorada, é coisa rápida, né? Hoje nós estamos extrapolando o tempo, né? Estamos nos superando, aí já vai para 55 minutos, mas que vocês possam colocar para que mais pessoas se sintam impactadas. E isso, nós moldamos o nosso ambiente, nós moldamos onde nós estamos. Então eu desafio você a ir pegar esse podcast, colocar na televisão, e se esse podcast apareceu como anúncio para você, deixa ele rodar, né, até o final, para que você possa escutar, né? Escutar é bom e não paga nada. O tempo do podcast ter sido mais estendido foi intencional. Pra você exercer a sua paciência e assistir até o final. É bem isso aí. Mas nós vamos ficando por aqui, né? Muito obrigado a você que ficou conosco até agora assistindo o nosso podcast. Mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, né? Quem está assistindo também no meu canal particular, estamos transmitindo simultâneo em 2 canais, né? Compartilha, ativa o sininho para você não ficar de fora dos nossos vídeos e dos nossos conteúdos. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até quinta-feira. Obrigado pela sua companhia. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. Um abraço e até a próxima.